Vamos de novo, então, vamos lá. Tenho Começa aí, 37 anos, sou aqui de Brasília, moro em Brasília, sou natural de Santa Catarina, Uhum. tenho formação em técnica de programação, hoje pós-graduado em ciência de dados e tenho a certificação da DP 900, tá? Aí estou em processo de estudos e também, né, a liberação do voucher aí para fazer a prova da Databricks Associate, né? Continuar os estudos e poder me graduar cada vez mais aí na área para poder seguir. Hoje trabalho na Gol, né? Tem 6 anos e meio. Entrei como auxiliar. 2022 eu fui para a área de rampa, a parte operacional. Continuo lá, porém, tem um ano e pouquinho, que eu diria que, assim, eu sou o cara metido, vamos dizer. Percebi alguns gaps lá da parte de dados ali para operacionais, e aí comecei a fazer um trabalho, né? Hoje, não é oficialmente, mas eu faço isso. Faço a coleta dos dados ali operacionais, planilhas de pousos e decolagens, né? Faço a parte a orquestração da coleta dos dados dos checklists ali do pessoal que trabalha na rampa, que eu também faço parte, né? Que a gente faz a coleta dos dados ali de toda a operação, tempo de carregamento, descarregamento, cargas, bagagens, enfim. Aí faço esse trabalho lá e para depois a gente poder fazer toda a análise ali dentro do Power BI para verificar, né, onde estão os gaps, né, da operação, se falta gente, se foi muita carga, por exemplo, enfim, todas as situações que podem comprometer, né, a operação para que o voo saia no horário. Hoje, né, a Gol, ela prioriza bastante isso, então a gente faz esse trabalho de cuidar dessas métricas para poder minimizar ao máximo os atrasos, né? Tanto que até eu vi ontem, a gente foi considerada pela 8ª vez a empresa aérea mais pontual do Brasil. Então, esse trabalho tem sido muito, muito importante para a gente seguir adiante, né? Porque com os dados ali, com as métricas que a gente tem e que a gente tem que melhorar, né? A gente consegue avançar tanto, não só mandar o voo no horário, mas entender que todo o pit stop da aeronave ali, ele é muito importante, né? As cargas que a gente tem que mandar, enfim, são muito importantes, é uma receita muito, muito, muito grande da empresa. Então, com isso, a gente consegue mitigar cortes, enfim, para realmente potencializar tanto a pontualidade também quanto a receita da empresa. Perfeito. E essas atividades, você faz em algum ambiente de nuvem? Isso, eu faço. Desculpa, pode continuar. Desculpa, eu Não, é fui. isso mesmo, pode continuar, por Tá. favor. As planilhas que os meninos no CCA, eles alimentam ali com a hora que a aeronave chega e tem a hora de previsão e a hora que ela toca solo, e também a previsão de decolagem e a hora que ela dá pushback. Então, eles vão fazendo a alimentação dessas planilhas, salvam ali no SharePoint, e aí com o Data Factory eu faço essa orquestração para mover essas tabelas para o ADLS lá dentro da Azure. Aí no Databricks eu processo eles, faço o tratamento, né, verifico ali tipagem de dados, né, data, hora. Também, como a tabela cada linha não tem a data, então eu faço colocar a data em cada linha ali para a gente ter eu diria um particionamento, né? E aí faz esse processo da parte na pasta bronze, né? Aí passo para silver aí, com o tratamento, e daí eu deixo dentro da Gold, lá dentro do ADLS, não deixo dentro do Databricks. O Databricks eu deixo até a silver, ali Uhum. no HDFS, acho que é isso aí. Eu esqueci, eu não me lembro o nome agora, me fugiu. E aí a Gold, os dados prontos, né? Eu deixo lá na Gold para a gente poder puxar pelo BI e fazer todas essa avaliação ali dentro dos indicadores para
poder fazer né, a gente tomar as melhores decisões lá. Eu faço isso, aí a gente passa para a parte de supervisão, né, gerência, e aí eles tomam aí as decisões mais assertivas, né? Não, perfeito. Então, digamos assim, a tua camada inicial ali, a tua land zone seria o SharePoint, Isso. e dali do SharePoint você usa o ADF como orquestrador para fazer essa, digamos assim, para Essa levar esse dado transferência, ali, para levar isso, lá fazer essa pro, transferência. isso, para uma camada bronze ou raw, a gente pode usar esses dois Uhum. nomes, eu uso o raw lá no caso. E Tá. aí, dentro do Databricks, eu puxo esses dados lá, processo lá, né? Aí deixo dentro do próprio Databricks na camada Silver, ali eles já tratados, e aí eu faço o processamento para levar eles prontinhos, aquilo que eu preciso, as colunas que eu preciso, para o ADLS de novo, para a gente puxar de lá esses dados ali para o BI. Essa é a minha tarefa hoje, né? Ele é eu diria assim, tecnicamente, não é simples, né? Porque a gente tem que cuidar bastante ali dessa movimentação, então cuidar com a parte do CI/CD ali que eu faço parte manualmente, né? Não é automatizado, eu faço o versionamento do código dentro do GitHub, da pasta do GitHub lá. E é isso aí, basicamente assim, hoje, né, que eu peguei essa responsabilidade, né, chamei para mim ali, foi isso mesmo, sabe? Tá. Dentro do Databricks, qual, digamos assim, qual a linguagem que você usa ali no Databricks para Eu fazer uso o essa? Python, uma parte do Python para poder tratar esses dados e até mesmo o SQL para Uhum. consultar os dados que eu preciso trazer. Até o SQL fica até um pouco mais fácil de trazer ali as colunas que eu preciso dentro desse dos data frames Uhum. ali da tabela delta, né? Para mandar lá para a camada Gold ali do DLS depois. Eu uso essas E duas dentro linguagens. Boa. E dentro do Python, quais seriam os frameworks que você usa aí para tabular esse dado e fazer esse tratamento? Desculpa, cortou. Dentro do Python, qual seriam os frameworks que você usa ali para tabular o dado, para fazer esse tratamento aí com o dado? Eu uso o PySpark, né? A gente chama ali, cria as variáveis ali para fazer a leitura dos arquivos, né? Com read ali, um read CSV, normalmente fica CSV ou XLS, que eles passam lá para dentro do, do SharePoint. E aí eu uso o tratamento ali das colunas, enfim, eu tenho, assim, eu uso bastante, tem a ajuda da parte de IA, né? Às vezes a gente coloca um pouco ali na parte de IA para validar algumas ordens ali do que deve ser feito e depois eu mando lá pro ADLS. Perfeito. Você falou que usa também estratégia ali de particionamento, né, com campo de datas e tudo mais. Quando você salva na DLS, você cria algum modelo específico de dados ali, baseado em É, alguma regra de relacionamento, de modelagem? a modelagem ficaria no Star Schema, né? Com as bases de destino, a gente tem Uhum. essa destino e origem e destino, né? E peraí, deixa eu me fugir um pouco Não, aí. tranquilo, tranquilo, organiza aí a ideia. Tranquilo. Ai, ai, meu Deus, é bastante coisa para falar, mas vamos lá, vai dar certo. Uso o Star Schema. Na parte do particionamento, como a gente trabalha com as tabelas diárias, então eu particiono ele pelas datas e clusterizo pelos destinos e origem, para poder ficar mais rápida essa consulta, né, e não consumir tanto processamento. Tá, isso já para o DLS, né, ali na Já para o ADLS, direto lá, o arquivo direto lá, salvo em Parquet, no caso. perfeito. Deixa eu só ver aqui mais. Então tudo isso que você faz hoje é no ambiente Azure, né. GCP, você tem alguma experiência? Eu não fiz ainda, assim, essa parte, seria bem mais conceitual. Eu fiz
um projeto que a gente estava avaliando o preço de tarifas aéreas. E aí eu fiz isso dentro lá do Databricks. E aí eu pensei, deixa eu tentar ver como é que funciona aqui dentro do GCP. Então, ali o Data Warehouse seria, ou o meu ADLS, a gente poderia usar o BigQuery, né, onde vai estar as tabelas prontas e tudo mais. E nesse projeto eu dei um upgrade ali, fiz uns testes ali, seria na hora de ler essa minha pasta da landing, fazer a verificação dos arquivos que estavam chegando lá. Então, se chegasse um arquivo e ele tivesse lido, né, esse arquivo já, ele não, e eu tivesse que no outro dia fazer rodar essa pipeline de novo, ele pularia esse arquivo, ele iria só o que chegou novo, no caso, né? Há teria uma outra forma, depois eu fui pesquisando, teria uma outra forma que seria no Composer ali no Airflow, diretamente fazer mudar, né, esse arquivo que foi lido para uma outra pasta, né? Também daria para fazer esse tipo de controle ali para não reprocessar. E do GCP eu conheço, né, o Dataflow, que seria ele é a parte de processamento serverless, né? A gente não precisa provisionar nada, a depender da quantidade de dados e tudo que está sendo consumido ali, processado, ele vai subir os clusters, vai subir a memória ali para poder processar. Tem as templates prontas, né, na parte do Dataflow, e também a gente consegue fazer, né, com a linguagem Python, a pipeline ali conforme a regra de negócio, que eu imagino que para BV financeiras não seja algo simples, né? Tem bastante, muitas métricas ali, muito cálculo, talvez, ali diferente daquilo que tem diretamente no Dataflow. E o Dataproc, né, que seria o Spark mais provisionado. A gente precisa, né, construir essa infraestrutura. Que mais? O, G- o Google Cloud Storage seria o Data Lake, né, para a gente receber esses dados. Normalmente ali os dados vão caindo CSV, XLS, JSON, para poder fazer esse processamento desses dados, né? E o PubSub, que é a parte de streaming, né? E que vai rodar dentro do Dataflow, né? Esse seria, né, para eventos. Normalmente ali na parte financeira a gente tem os eventos de um crédito aprovado, então isso, né, você consegue de algum determinado cliente, consegue pegar esses dados aí e colocar ele para uma tabela específica e poder fazer ali o processamento e o tratamento que a infraestrutura, a arquitetura desses dados ela demanda, né? Perfeito. Aí, pode falar. Dentro desse contexto aí de modelagem, né, que você até mencionou, me fala um pouquinho aí do que você entende de Snowflake, de Star Schema. Tá. O Star Schema ele é muito usado para a parte analítica, né? Então, Uhum. muitas vezes, muitas tabelas que estão muito normalizadas, né? Que normalmente o Snowflake ele tem essa característica, a normalização dessas tabelas. Então, a gente pode trazer para um modelo Star Schema, né? Vai ter um pouco mais de redundância, vai ter um pouco mais de quantidade de dados armazenados, mas vai ser muito mais rápido para fazer esse processamento, né? O Snowflake, como eu falei, ele tem muitas camadas, muitas tabelas, né? Justamente para não ter essa redundância, mas aí ele ganha no armazenamento, mas perde um pouco mais nas consultas, né? No processamento dessas consultas. E olhando ali para o BigQuery, como é que funcionaria isso dentro do BigQuery? Você tem uma visão? Olha, eu diria que daria para usar talvez um conceito ali, não sei se a arquitetura do projeto assim, mas poderíamos usar um conceito de data mart, né?
onde a gente tem cada parte ali do projeto, por exemplo, financeiro, clientes, tudo separado, né? E aí dentro desse data mart, essas tabelas prontas, né, para consulta. E aí depois, preciso de uma consulta de algum tipo de relatório. Então a gente criaria ali uma query dentro do BigQuery para buscar dessas tabelas e criar uma view materializada que, né, vai gerar armazenamento, mas a gente precisaria posteriormente fazer um refresh nela, caso, né, no caso, vá entrando novos dados ali nessas tabelas, ou uma view normal, né, que vai atualizando conforme os dados já vão chegando, só que aí ele vai usar um select ali, né, o processamento direto lá da tabela. Usaria dessa maneira esse modelo. E aí, por exemplo, vou tentar aqui imaginar nesse contexto do financeiro aí da BV. Considerando esses datamarts, as tabelas, né, cada área vai estar, eu diria que ela estaria como um modelo Star Schema, né, com os clientes e tudo mais. E aí, por exemplo, no financeiro seriam as tabelas fatos, né, que aí a gente, né, precisaria de um detalhe a mais, às vezes nome às vezes não, o nome do cliente, por exemplo, ou uma região que vendeu mais e que teve uma aprovação a mais de crédito. Então, a gente faria essa união dessas tabelas aí com o Star Schema. Boa. Eu acho que eu dei uma enrolada, mas eu tentei imaginar aqui rapidamente, que é um cenário que ainda não tive a oportunidade de trabalhar. Não, eu entendo que você explicou, né? Que realmente você atua mais na Azure, e que GCP, pelo que eu entendo, você fez alguns experimentos ali no GCP, né? Isso. Tá. E dentro desses experimentos, você chegou a utilizar a Apache Beam? Eu não cheguei a usar dentro a codificação em si, mas eu pesquisei ali e até estava achando aquilo, eu diria, um tanto estranho, porque eu, né, nessa minha pesquisa sobre a plataforma, eu pensei, Dataflow, tá, Dataflow, beleza, eu crio ali a template, movi um dado para cá, para lá, né, de um CSV, por exemplo, e para o BigQuery diretamente, por exemplo. Mas eu pensei, cadê o código disso? Né? Aí eu fui pesquisar, e depois a gente vai lá, faz com a parte do Python, né? E aí orquestra ali as dependências, né? Com os pipes ali, para cada situação que o Apache Beam vai processar daquele arquivo, por exemplo. Né? Eu pesquisei assim, aí eu entendi, então assim que a gente vai fazer o versionamento dessa pipeline, porque até então, para mim, ficou tipo, tá, mas onde é que está isso aí? Né? Eu não conseguia. Eu via lá o, o job rodando, tá, mas e se eu precisar versionar isso? Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou mudar caso eu mude alguma regra de negócio? Aí foi assim que eu entrei mais a fundo, aí fiquei algumas horas, né, pesquisando e tentando entender como essa plataforma funciona, porque lá no Databricks você bota nos notebooks, né, e orquestra depois ali nos próprios jobs dentro do Databricks ou no Composer, ali no Airflow, por exemplo. Perfeito. Então, no primeiro cenário Azure, você tem SharePoint, o Data Factory, Isso. a DLS, Databricks, a DLS, Isso. certo? Isso. E ali no Databricks você usa o Hive Metastore para armazenar ali na camada Silver. Até onde eu entendi, né? Todo o processo. Isso. E trazendo, digamos, pensando no cenário agora GCP, né? Pensando num desenho de arquitetura ali de GCP. Você consegue relacionar quais seriam os componentes que você usa na Azure e que você usaria na GCP? Pensando nesse mesmo pipeline que a gente falou agora. Que eu passei para você, que eu faço Uhum. lá. Tá, vamos lá. A landing zone seria o GCS, no Google Cloud Storage, numa pasta específica, que alguém iria mandar ali, ou uma API ia alimentar.
O processamento e o tratamento desses dados com o Dataflow, né, para verificar a tipagem dos dados. Até pesquisei lá, até tem como você fazer customizar isso, né, para fazer alguns tratamentos mais teoricamente mais simples. Então, usaria o Dataflow para fazer esse processamento. Poderia mandar novamente para dentro de uma pasta server dentro do GCS, não diretamente lá para o BigQuery, né, para o Data Warehouse, onde vai ser consumido. E ainda assim, a partir dali também fazer mais um tipo de processamento para essa camada, né, dentro do BigQuery, fazer essa coleta desses dados ali, quais colunas vão desse conjunto de dados para o BigQuery lá, e ali, nesse meu cenário, né, salvaria ali dentro de uma pasta, por exemplo, dentro de um dataset, na verdade, né, o dataset de voos diários, por exemplo. Eu teria esse fluxo. E automatizar com o Composer, por exemplo. Né, poderia fazer essa Perfeito. automatização. E o Compose entraria, então, como... Orquestrador, né? Tá, boa. E com relação a bancos de dados, OLTP e OLAP, qual é a tua experiência com eles? O OLAP, ele é o que a gente, né, o que os analistas de dados, as pessoas, o pessoal de negócio ali que vai fazer a análise vai consumir, né? No caso, essa nossa arquitetura hoje, né, que a gente está conversando aqui e que muitas empresas hoje, a maioria das empresas estão implementando, que é ter esses dados de fácil acesso, né, e rápido acesso para fazer as consultas, né, e as análises para poder trazer ou para um Tableau ou para um Power BI, tudo depende de como que cada área de negócio vai querer esses dados, né, às vezes mesmo uma tabela, enfim. E o LTP seriam onde os dados estão sendo de fato alimentados. Um sistema ERP, por exemplo, né? Por exemplo, o sistema da BV, né? O camarada ali o vendedor está fechando o negócio, então ele vai preencher os dados do cliente, ele vai para um banco relacional, né? Esse seria a minha experiência, meu conhecimento sobre esse tipo de banco de dados. Tem as suas relações, né, as tabelas, né, chave primária, chave estrangeira, né? Esse seria o meu conhecimento sobre dois tipos de bancos de dados. Boa. E lá no início também você mencionou o GitHub, né, para CI/CD. Você disse Isso. que esse CI/CD ele é artesanal, né? Ele é É manual. artesanal. Eu ainda não tenho essa experiência Aham. dessa, é, desse versionamento e aplicação, né, de todas as camadas ali, os códigos novos, né, para a produção. Mas ali eu diria que eu poderia, quando eu vou fazer a verificação, como sou só eu, né, eu não teria que dar um git pull para poder verificar quem alterou ou quem não alterou alguma coisa, né? Mas ali fazer a aplicação a linha do git add, né? Não nunca um git add ponto, né? Para não que você nunca precisa fazer tudo, né? Porque às vezes só mexeu só num arquivo. Então você chama ali o arquivo que você passou. Aí depois faz o push para entrar essa atualização na branch de desenvolvimento. E depois faz um pull request, né, para mim mesmo, que eu vou validar aquilo lá Compliance aí. total. Mas Deus me livre errar, né? Porque senão Aham, eu mesmo que aperta a corda no meu pescoço mesmo. E eu aham. basicamente faço isso, né? Tem Perfeito, esse processo desse versionamento dos dados, esse CI/CD. perfeito. Deixa eu só ver aqui mais alguma coisa. Ah, acho que a gente entrou nos principais conceitos. Deixa eu ver. Pronto, Thiago, tem mais alguma dúvida?
Alguma coisa que você queira mencionar? Eu sei que foi muita informação em pouco tempo, mas respira um pouquinho Bastante. aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa também que você queira mencionar, alguma experiência, algum projeto que você participou, que você atuou? Tá. Tem um outro projeto que eu, dentro da Gol, também fiz, né? Uhum. Também olhei lá. Eu diria que sou um pouco inquieto nesse ponto, mas eu acho que é pro bem, né? Porque eu mesmo faço parte, né, da parte operacional, como falei inicialmente, depois. Até nem falei, não deixei claro como é, até falei para Thalita, mas a gente entra ali 7 horas, né? Eu entro 7 horas, então a operação vai ter 9 por aí, os voos que eu faço. Depois eu vou para essa parte, né? Até as 13 horas. Mas a gente tem uma situação de preenchimento da documentação do voo. E isso precisa de uma curadoria. E temos é, o PEX, que a gente chama, né? O Programa de Excelência dentro da Gol, que verifica todas as áreas operacionais e tudo. Então, na nossa parte tem a parte de procedimentos de segurança e tudo mais, e tem a parte de documentação. E quem a maioria que faz é a handling, né? E um dos documentos que a gente faz lá, só estou introduzindo aqui, é um pouquinho para você, não quero deixar a ponta solta. Quando você despacha a sua mala, né? Você vai viajar, não tem um tiquezinho pequenininho que ele tira. Então, esse tiquezinho ele é colado numa folha, né? Uma folha, ela não é uma folha qualquer, é um documento AVSEC, um documento ANAC. Então, e às vezes eles colam errado, né? E a gente tem um processo de qualidade que é as conexões que vai vou sair daqui para São Paulo, de São Paulo vai para um lugar, então as conexões têm que ir numa linha, numa coluna, e assim vai. E estava dando muito problema. E aí a menina do PEX estava fazendo essa coleta desses dados na mão, eu juro para você, na mão. Ela assim, ó, folha da DT14, que a gente chama de DT14, estava com os bingos misturados, aí botava lá na caixinha. Aí eu olhei para aquilo e falei, ô Suelen, vamos melhorar esse negócio aqui? Eu falei para ela, mas e ela, como? Aí eu implementei um Forms para coletar isso, né, como eu conheço a documentação, essa curadoria. Então, eu fiz várias partezinhas ali do documento da DT14, da capa do voo, das NOTOCs, que são notificações ao comandante, né, de arma de fogo, de carga. Então, onde cada coisa deveria estar preenchida corretamente, então eu fiz um ponto lá, por exemplo, data, está rasurada, está sem data, não preencheu, então a gente marcava isso. E no fim das contas, né, e até para você entender, não passávamos nessa auditoria do PEX, não implementava. Então eu implementei isso com ela, passamos, né, a coleta para o BI, né, começamos a fazer essa avaliação e descobrimos que era a DT14 que dava mais problema, que era o pessoal, né, da handling, que eles mesmos faziam, então na pressa ali, aquela correria, são 40 minutos para você descarregar e carregar um voo, então é muita coisa. É pouca coisa, na verdade, para muita coisa. E ali a gente percebeu esse gap, né? A gente entendeu o que estava acontecendo, passou para a liderança chamou a liderança da handling, a gente começou a fazer briefings, a fazer novamente orientação. Resultado, 100%. Você pode não acreditar, mas foi de fato 100% de implementação. E aí tem outra curiosidade: os meninos da auditoria deram 100%, no outro dia eles foram desligados, não sei por quê. Ok, a gente ficou. Não, só porque a gente conseguiu 100%, agora não vai valer a auditoria, vamos fazer de novo? Eu falei, meu Deus, vamos lá, continuamos com o trabalho, orientação, até da gente, né, que faz o voo lá, acompanha o voo. 30 dias depois veio uma nova turma ali fazer o PEX 100% de novo. Então, isso foi assim, eu diria que um projeto ali que a gente saiu do nada, né? E com esse projeto simples, né, de fazer essa coleta desses dados, entender que os dados são importantes ali para a gente entender o que está acontecendo. Então, a gente conseguiu novamente 100% e a gente vai ter nova auditoria, acho que mês que vem, se eu não me engano. E a gente continua com esse processo, né? Porque, por exemplo, ainda que outra coisa que, para você entender,
que mesmo que a handling tivesse errado, porque a gente não pode descolar, né, porque é uma violação, a gente marcar embaixo na parte de observações, isso fazia com que o auditor também não despontuasse nós. Mas se eu e os colegas, né, que fazemos isso, não fizéssemos isso, a colega do PEX queria lá ver a documentação, o Altimia está fazendo uma auditoria interna. Se ela visse que tivesse um erro lá na DT14 e não tivesse assinado, seria não implementado, ia para o BI, a gente entender, meu Deus, hoje 15 voos teve esse problema do preenchimento, mas ninguém anotou, então vamos lá fazer mais um briefing lá com o pessoal, no caso comigo e com os colegas. Pessoal, a gente não está anotando o que deveria estar anotando, entendeu? Para não entrar em não conformidade na qualidade dos documentos, né, no programa PEX. Esse é um outro projeto que eu também encabecei ali e a gente conseguiu resolver essa parte. Bacana, bacana. Essa questão de solução de problemas é uma boa soft skill. Isso aí Exatamente, eu gosto disso. Olha para a parada falando, se eu não souber, eu vou atrás. Eu tô nessa. Tanto que esse projeto que eu fiz das tarifas aéreas para o GCP, eu não sabia o GCP, eu fui assim, na tora ali, né? Desculpa a palavra, mas eu fui mesmo, pesquisei como é que faz, qual ferramenta que eu estou usando no Databricks que eu vou poder usar no GCP para poder fazer a mesma coisa, ou melhorar e tudo mais, né? Cada nuvem com as seus pontos positivos e negativos também. Boa. E, Thiago, a gente passou um pouquinho aí do time, mas foi uma ótima causa, tá? Foi muito bom conversar contigo, né? Essas entrevistas Também. são sempre muito bacanas, a gente troca aí bastante informação, tá? Os próximos passos, né? Não sei se a Thalita já te explicou, né? Provavelmente essa nossa conversa vai para o cliente. Uhum. Tem também um relatório que eu passo e envio para ela. Tá. E realmente, então, agora o caminho vai seguir ali com o cliente, tá? Positivo, tranquilo. Mas, Beleza. Thiago, te desejo aí super sucesso, tá? Boa sorte nesse processo. E a gente se encontra aí pelos caminhos techs aí da vida. Positivo. Tomara que seja logo. Boa. Tranquilo, Beleza? Thiago. Obrigado, gente. Então. Valeu pela atenção. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Nada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.